Fala, seu cachorro, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. Ó, eu dei uma informação errada. O quê? sorteio da Futefanagem é dia 23, é segunda-feira que vem. Eu falei dia 15 algumas vezes. Mas vai aqui. acontecer. Vai acontecer dia 23, tá? 23 de março, umas 6 da tarde mais ou menos. Tem que carregar os comentários, demora pra caramba. Mas vai ficar lá disponível pra você. Caso você não veja na hora, Sim. vai estar lá pra você ter certeza que aconteceu. Então, concorra aqui, ó, o link da descrição aqui, o primeiro, tá? R$2.000 pra pegar o que quiser na loja, fique à vontade. E também várias promoções lá na Food Fanatics. Compre lá que tá tudo show, beleza? Muito melhor bom. loja, melhor loja. Tá? Neste vídeo aqui, vou pedir também, nossos canais todos ativos, com muito conteúdo. Exatamente. Fiz um carboneta. Carboneta? Carbonara. Ficou bom? Ficou bom. Eu vou chamar ele de carbonitro, porque ele não é o carbonara tradicional, ele é diferenciado, entendeu, Rafael? Carbonitro ou Carboniro, do Robert Danilo? Não, carbonitro, tá? Mas acho que sai quarta-feira, enfim. E eu fui lá na pizzaria do Prior, Eduardo. Foi? Já do El soltou? Mago. Já soltou? Soltei agora de manhã. Ah, então tá show. Entra lá, meu irmão. Fui lá. Sim. Você vai ver que é muito gostosa a pizzaria do vencedor do Big Brother 20. Nesse vídeo aqui a gente vai falar, do primeiro caso é do Cristiano Ronaldo. Ele vai abrir os hotéis dele, os hotéis que ele tem em Portugal, para que sejam feitos hospitais temporários em Portugal. Essa notícia saiu no Marca e viralizou no mundo inteiro. Sim. E cara, o Marca é um jornal de grande prestígio, entendeu? E viralizou no mundo inteiro, saiu notícia em todo canto. Só que, um dia depois, um jornal português chamado O Observador foi fazer uma checagem de fatos. Será com que quem? vai acontecer isso mesmo? Com a família de Cristiano Ronaldo, entendeu? Entrar em contato com pessoas que vivem com Cristiano Ronaldo, que têm contato com ele e tal. E todo mundo falou que não, isso não é verdade, não vai acontecer, não tem nada disso. Até que o próprio Cristiano Ronaldo fez um texto no Instagram dele, né, falando sobre, mas ele não falou assim, que dos hotéis, nada, ele só falou que eles, a família Aveiro, tá seguindo todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Eles não estão fazendo nada do que eles não tenham recomendado e que, lógico, ele tá aberto a qualquer coisa que a Organização Mundial de Saúde recomende a ele. Se, por acaso, for necessário, sim, mas pra fazer um hospital temporário precisa de equipamento, cara. Não simplesmente abre o quarto, vou pôr o doente num quarto. Você tem que ter lá provavelmente quando precisa respirador, de hospital, é porque etc. o cara tá com respiração zoada. Tem que ter o respirador, tem que ter as máquinas, não é Tem que ter as pessoas, né? Tem que ter os médicos, tem que ter os enfermeiros. O quarto é de menos nesse caso. Então, não é verdade, tá? Viralizou no mundo inteiro. E como viraliza, geralmente as coisas assim, quando tem a checagem depois, não viraliza tanto. Então, caso você esteja sendo informado disso, é isso. É igual no caso do Eric Dyer, quando ele subiu lá. Todo mundo falou, não, foi pra bater no cara que xingou o jogador negro lá. Não, cara, ele foi batendo, ele foi brigar lá porque o cara tava xingando o irmão dele. Mas viralizou o quê? Viralizou o outro. Porque entendeu? O cara, foi lá. Herói, entendeu? Herói do povo. Mas não, o povo, não é. Mas o jornal adora fazer isso pra o quê? Sim. Pra gente estar aqui discutindo isso agora. Pois é. E a outra notícia aqui é do Adilson Batista, que sim, foi demitido do Cruzeiro após mais uma derrota, né? Saiu no Globo Esporte e realmente, olha, aí é complicado, porque o Adilson Batista sentou o rei no Cruzeiro agora, cara. Eu fiquei aqui, como que foi o que ele falou? Eu fiquei aqui nessa baderna. Foi uma bagunça, eu cheguei aqui uma bagunça, ninguém queria vir, tive coragem de pedir que determinados jogadores saíssem. Clube numa bagunça, numa desordem, atletas tomaram conta do clube, derrubaram o Mano, o Rogério e o Abel. E aí tá falando que, tipo, ele chegou lá, ninguém queria assumir o Cruzeiro naquele momento, tá? Normal. Tanto que os últimos trabalhos do Adilson Batista foram todos ruins. Ninguém nem lembrava. Sim. Que ele tava trabalhando. Os trabalhos dele recentes são todos ruins, entendeu? Em clubes pequenos, cara. Só que foram lá porque é o cara que chegou, teve grandes resultados no Cruzeiro. Chegou, levou o Cruzeiro pro final de Libertadores, perdeu por detalhes em casa pro Estudiantes, aquela coisa. Mas ele era o técnico daquele time que deu certo pra caramba. Tinha o Ramires, tinha o Thiago Ribeiro. O time funcionava, aquele time, entendeu? E nessa hora ninguém quer pegar a bucha, daí você volta na memória afetiva. O cara foi bem aqui. E o Zezé foi atrás dele e tal, trouxe ele. E realmente, cara, ele, dentro do que ele falou aqui, ele tem certa razão. Porque ele foi obrigado a treinar jogadores que ele queria que saíssem do clube, porque estavam atrapalhando o ambiente. E ele pegou um time que não tinha nada, né? Realmente não tinha. De situação financeira, de jogadores, os grandes jogadores saindo por problemas com a direção do clube, etc. Problemas com a torcida e tal. Ele foi o cara que fez todo esse negócio. Embora ele não seja um grande técnico, na minha opinião, eu acho que ele acabou sendo prejudicado
pelo tempo aí, entendeu? E aí veio um monte de juniores, ele teve que treinar esses caras, não conseguiu entregar resultados, mas assim, é preocupante pela situação, porque os times que o Cruzeiro tá enfrentando são times fracos, cara. Não são times de Série B. E o Cruzeiro tá perdendo pra eles. E não tá vindo resultado mesmo com esse time, porque Campeonato Mineiro, com todo respeito, é fraco. É muito fraco. Sim. Pegou o Galo lá no clássico, tomou piaba. Pegou o Timeca esses dias aí no Campeonato Mineiro, aí tomou piaba lá, a falta bateu, enganou o Fábio. Sim. E outra, vai ser difícil pra subir com esse Timeca aí, hein? É, e mas outra, assim, é difícil, né? E é mais uma rescisão pra conta aí. Vai ter que pagar. Mais uma rescisão. Mais prejuízo ainda pro clube que e já aí tá ele quebrado. falou que hoje em dia o Cruzeiro tem 8 gestores e os 8 querem mandar no futebol, entendeu? Não tem. Ele fala, o Cruzeiro precisa de um presidente urgentemente. Por que o presidente? Por mais que o último tenha sido uma bosta, o presidente acaba centralizando as coisas, bota um gestor no futebol e aqui acaba tendo um conflito de interesse. E aí você vai voltar um pouco os meses atrás e vai entender por que o Pedrinho do Supermercado BH vazou do Cruzeiro. Cachorro que tem 2 donos morre de fome. Pois é. Imagina 8. Todos querem mandar, todos querem palpitar. E é normal, cara, porque assim, a situação tava tão difícil que todo mundo que chegou pra ajudar tem a sua própria ideia, tem as suas próprias coisas de querer fazer. Só que todo mundo querer fazer, todo mundo querer mexer, acaba atrapalhando o negócio. Nisso, eu dou total razão pro Adilson. Mas o fato é, ele não conseguiu entregar um trabalho decente à frente do Cruzeiro desde que ele assumiu. Tudo bem que tem todos os problemas financeiros, todos os problemas fora de campo, todos os problemas em campo, inclusive. Teve que remontar o elenco todo, né? E ele falou que falta material humano. Ele teve pouco tempo para trabalhar com condições ideais, e é verdade. E ele falou que o clube necessita de resultado para ontem, e também é verdade. E ele falou 80% do elenco foi remontado com juniores. Só que ele conseguiu remontar 80% do elenco já. Ele faltava concluir o trabalho. E o clube precisa de um presidente urgente. São coisas que ele apontou e eu dou razão para ele. Vai ser difícil. Quem que vai querer jogar no Cruzeiro hoje para conseguir reerguer esse time aí? Então, jogadores... vai ser casca grossa, filho. Eu até tuitei brincando. Falei, se eu fosse o Cruzeiro, eu ia atrás do MC Livinho. É, pois é. O Vampeta falou que foi uma ação de marketing. Por quê? Ah, nossa. Por que ação de marketing Ação do quê? de um dia? Ação de marketing do quê? Nossa, vamos bombar o Audax. O MC Livinho não tem marketing o suficiente? Por que o Audax precisa desse marketing aí? Não mudou em nada. Mudou o quê? Não mudou em nada. O que adiantou? Eu acho que é Miguel. Não foi rebaixado? Ele tem que subir no futebol, cara. Eu acho que ele desistiu na última hora e aí pra não ficar feio, Ó, ele fez bastante. entendeu? Acabaram fazendo isso aí que foi uma ação e não sei o que. Mas enfim, até tuitei isso aí sobre o Cruzeiro. Falei de contratar o MC Livinho, brincando, lógico. Aí, não, ainda bem que você não é gestor. Meu irmão, Mas... é lógico que eu não sou gestor, né? E outra, jogador que escolher defender o Cruzeiro agora, ele tem que entender a realidade do clube, né? Tem que entender que não vai receber. Tipo o Jean, que tá no Palmeiras. Ele sabe que não vai ser a mesma coisa que no Palmeiras, entendeu? O momento dos clubes é diferente, mas ele entende que ali ele vai jogar mais. O cara quer jogar bola, velho. Quem tem que entender alguma coisa é o torcedor do Cruzeiro, que vai ter que ter uma paciência. De Jó. Que tem que ter a consciência já que não tem dinheiro, jogador bom não vai querer jogar lá, técnico de ponta esquece. Vai ser da Adilson pra baixo aí, filho. É, a não ser que o cara ame a camisa ali e queira defender. Tipo o Fábio, entendeu? Ali sim. Não, entendeu? eu tô falando, o Fábio Marcelo já tava Moreno. lá, mas não vai chegar ninguém lá agora. Não, mas Marcelo Moreno é meia boa. Ah, cara, não é minha boca. Pra O jogar Cruzeiro é Série B. muito bom. Pra jogar Série B, então, mas e pra compor? Sim, mas eu tô falando, são jogadores que gostam do clube. Vai ser difícil. Se prepara, torcedor cruzeirense, que você vai sofrer. Você acha que tá ruim? Vai piorar aí, que a Série B vai ser, é só espetada na cabeça. É, Série B não é fácil. O Cruzeiro, assim, eu acho que o Cruzeiro tem totais condições de sim voltar pra Série A, mas precisa de um projeto. Já tem que ter mudança agora, porque desenvolvido. do jeito que tá, já tá quase aí, ó, quase abril. Sim. Desse jeito aí não sobe não. Mas Série assim, B não é fácil. Eu acredito, eu também acho, mas assim, eu acredito que dá pra voltar sim, tem condições de voltar sim, mas desde que seja um trabalho organizado. E não é o que tá aparecendo, entendeu? A organização que tá faltando lá faz mais de ano. Sim, eu acho que esses caras que estão ali hoje, eles têm boa vontade, mas eles estão batendo cabeça, né? Isso responde muito o fato do cara do supermercado ter saído, entendeu? Que era o grande investidor, é o cara que ainda investe no clube, ajuda o Cruzeiro e tal, mas ele não quis ficar no meio dessa bagunça toda que tá acontecendo lá no clube por enquanto. Então, isso responde o que aconteceu lá atrás. Agora fecha a casinha, todo mundo se reúne e decide o melhor pro clube. E aí, eles mesmo têm que se juntar ali e falar assim, ó, você é o cara do futebol agora. Independente se eu vou concordar tudo que você faz ou discordar. Por exemplo, no Santos tem um conselho de gestão lá.
são, acho que 6 caras. Esses caras, eles opinam do que o presidente vai fazer. Tem o conselho, eles lá em reuniões conversam entre si para decidir o que o Santos vai fazer. Mas assim, o cabeça é o presidente. Talvez no Cruzeiro tenha que ter um cara desse. Nem tô falando presidente, mas um cara que seja o cara do futebol. Esse cara do futebol aqui, ó. Agora ele resolve aqui, Mas entendeu? é aquilo, quando tudo já tá mais ou menos bem, já é difícil de lidar com esses caras Sim. com ego. Cada um tem a ideia, cada um quer impor a sua... Ah, eu vou salvar o clube. Sim. E você imagina do jeito que tá o Cruzeiro. Terra arrasada, caiu pra Série B, Dinheiro. Campeonato Mineiro aí fazendo um campeonato horroroso. Você imagina a pressão também até pra esses caras. Imagina Não é pros difícil. jogadores que estão indo. Eu acho É. que a torcida tá até bem, que ela entende que esses jogadores são jovens, que demora mesmo pra engrenar e tal, que eles têm muita pressão nas costas deles. A torcida tá até de boa com os jogadores. O problema realmente era o Adilson pra torcida e a direção ainda que ainda não encaixou. Você vai reclamar da Adilson, tá bom, você vai por quem agora? Não, mas assim, por mais que o Adilson tenha sido Mas veio o Argel, demitido, foda-se. poderia ser, pois é. Mas o Adilson tem razão em algumas coisas que ele apontou aqui, eu concordo. Lógico. Entendeu? Ah, porque lógico, Eduardo, ele, por mais que ele não seja um top técnico hoje, ele tentou ajudar da forma tem dele. boa vontade também. Ele tem boa vontade, ele gosta do clube, tem identificação. Mas não dá, é baderna fora, dentro de campo, jogadores, tipo, pegar todo o juvenil pra jogar no profissional é outra coisa. Por mais que tenha qualidade, Não acontece sempre, cara. Isso aconteceu no Santos lá em 2002. não, jogar num time grande, 2010 também. num campeonato normal, vai, você pega um time voando, já tem a pressão pro moleque. Você imagina o moleque entrar com a pressão de ter que salvar o Cruzeiro em 2020. Mas enfim, né? Comenta aí sua opinião, quero saber. Faz cocô, curta, comente, compartilhe. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu.